Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora para mais essa conversa. E hoje eu quero compartilhar alguns parágrafos da mensagem A Operação do Espírito Santo, uma mensagem baseada no grande pacto que Deus tem com a semente eleita. Umbanda fala que haveria uma outra era efesiana, e essa era efesiana seria uma era de graça. Graça foi chamada também pelo profeta de paradoxo. Paradoxo é uma coisa impossível de acontecer, mas acontece. Quando você menos espera, ali está Deus para te socorrer. Quando você pensa que é impossível, ali está Deus para abrir uma porta e confirmar as suas promessas. Veja, esta era de graça está baseada em Zacarias capítulo 4, quando aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, desceu do céu, clamando, graça, graça a ela. Essa mensagem que nós temos é a graça de Deus. Essa mensagem, ela trouxe a nós o grande poder para nos fazer verdadeiros cristãos. Essa mensagem trouxe a presença de Deus para dentro do nosso coração. Essa mensagem foi Deus nos guiando até Belém, até a casa do pão de Deus, como Deus guiou Ruth, um tipo perfeito da verdadeira igreja aqui no tempo do fim. Veja, e ela foi dirigida ao campo do seu remidor, sem que ela soubesse que ele era seu remidor. Veja, e ela encontrou graça aos olhos de Boaz. E Boaz começou a tornar a sua vida fácil quando ele deu ordem aos moços para deixar cair feixes de grãos na frente dela. Deus deu ordem aos seus moços para não tocar nela. Ou melhor, Boaz deu ordem aos seus moços para não tocar nela. Depois Boaz a chamou para que sentasse na mesa com ele e molhasse o bocado no vinho. Veja, todo esse livro é a graça de Deus a favor da semente eleita. Graça é um pacto que Deus tem conosco. Por isso, toda vez que celebramos a ceia, Deus está nos lembrando do pacto que Ele tem conosco. Isso é algo muito grande. Confiar no pacto, confiar na promessa, confiar na palavra de Deus. Veja, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, falando da semente real, Abraão, que por conseguinte, quando você está em Cristo, você também é uma semente real e você tem as mesmas promessas. Veja, portanto é pela fé para que seja segundo a graça. Veja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Abre parênteses, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Veja, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Veja, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Não somente por ele, mas para nós também. Então, nessa mensagem, Operação do Espírito Santo, parágrafo 37, já abreviando um pouquinho, ele fala a respeito do pacto. O nosso Deus é um Deus de pactos. Ele tem feito um pacto com a semente eleita ao circuncidá-la. Veja, ele colocou Abraão debaixo do pacto ao circuncidá-lo. Josué colocou aquela nação que nasceu no deserto debaixo do pacto ao circuncidá-los com faca de pedra do outro lado do Jordão e depois puderam tomar a Páscoa.
quando nós somos batizados em nome de Jesus, santificados, circuncidados em nosso coração e batizados com o Espírito Santo, é que estamos aptos a tomar a Santa Ceia. Porque é a circuncisão que nos põe debaixo do pacto. Veja, quando somos santificados e batizados com o Espírito Santo, quando todo mundo é cortado, e Deus então vem morar nesse tabernáculo agora purificado. Então diz assim o profeta, veja, e ele escreve o pacto. Veja, no Velho Testamento, lá no Santo dos Santos, os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, mas ele declarou, Hebreus 8, Hebreus 10, depois desses dias derramarei do meu espírito e escreverei meu concerto nas tábuas de seus corações e em suas mentes. Amém, diz o profeta. Esse é o pacto que ele tem com a semente eleita. Veja, nos colocar dentro da terra da promessa, através da graça, e escrever sua palavra em nosso coração, nos ensinar a verdade da palavra. Veja, vocês compreendem? Então Deus, pelo Espírito Santo, confessou a fé em Cristo, o que traz o Espírito Santo, que escreve o pacto de paz em seu coração. E então o Espírito Santo que estava em Cristo habita em você, e ele te faz agir como a vida de Cristo. E ali, Deus colocou nesse grupo de pessoas, que é chamado de seu corpo, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Graça, uma era de graça para a verdadeira igreja. Só Deus pode nos colocar na terra da promessa, só Deus pode nos colocar em nossa herança, só Deus pode nos colocar em nosso lugar em Cristo, só Ele pode circuncidar nosso coração. Veja, eu vou abreviar, vamos saltar agora para o parágrafo 41, para falar um pouco a respeito desse pacto. Então nós o seguimos desde o pacto até o capítulo 17 de Gênesis, quando Deus veio, circuncidou Abraão, mudou o seu nome, e sempre que uma mudança de nome, há uma vitória ou uma bênção logo lá na frente. Logo ele apareceu em carne humana em Gênesis 18, veja. E encontramos que depois que ele tinha 100 anos de idade, Deus veio até ele e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Veja, o Deus que tem seios, um Deus de graça, uma igreja que está se alimentando dos seios do grande El Shaddai, a palavra manifestada. Que promessa para um homem de 100 anos de idade, que esteve esperando a promessa de Deus por 25 anos, confessando. Quando se tornava cada vez mais escuro, ele ficava cada vez mais forte. Quando Deus demorava e parecia que ia se distanciar mais, a fé de Abraão crescia mais e mais. Era um milagre maior o tempo todo. Quanto mais ele esperava, maior era o milagre. Veja, ele descansou na palavra do Deus vivo. Deus assim o disse, não importava o quão irracional parecesse, era assim porque Deus disse assim. Isso é um paradoxo, isso é graça, é aí onde nós estamos hoje. Veja, e aqui estava ele, e que nome que aparece para um homem que está sem esperança e sem ajuda na esfera natural, um homem com 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos, e que havia vivido com ela desde que ela era uma criança, uma menina, e ele se casou com sua meio-irmã, provavelmente se casou com ela quando ela era só uma garota, e durante todos os seus anos férteis, sem filhos, bem agora, 40 anos depois do tempo da fertilidade das mulheres, e ainda com fé maior do que já havia tido, que o bebê iria nascer. Então veja, meu irmão, Deus respeitou aquilo de tal maneira que ele simplesmente desceu e disse, eu sou o El Shaddai, Abraão. Você confiou em mim e agora eu sou o Deus que tem seios. Abraão, incline-se em meu seio, meu filhinho enfermo, cansado, porque isso é só uma coisinha para mim. Incline-se aqui e nutra de minha promessa por um tempo e observe o que acontece. Bem, vamos seguir um pouco e ver o que lhe aconteceu ao se nutrir dessa promessa.
Abraão, pois, você está velho, você tem 100 anos, a Bíblia diz, já com a idade avançada. A barba grisalha pendia-lhe na face, e a velha Sara com um pequeno gorro na cabeça. Veja, tremendo, ali, escorado numa pequena bengala, contudo dizendo, bem, vamos ter um bebê. Sim, ele disse, Abraão, você confiou em mim, agora eu sou aquele que tem seios, eu sou aquele que pode te devolver, você é só um bebê para mim, então vou tomá-lo em meus braços, porquanto você confiou em mim, e vou te nutrir para restaurar a sua força, e farei de você um novo homem. Que maravilha! Ele ainda é El Shaddai. A promessa não só foi para Abraão, mas também para a sua semente. Observe o que Deus vai fazer. Logo depois encontramos Ló, seu sobrinho, lá embaixo, apostatado, em uma condição terrível. O capítulo 18, e encontramos que um dia, depois que Ló pegou a melhor parte da região e Abraão pegou a mais pobre, vocês sabem, às vezes você tem que, veja, não tente se vingar das pessoas. E logo em seguida você sabe, Deus mandou que Abraão olhasse para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul e disse, tudo que você está vendo é teu. Graça. Foi a graça que proveu para nós essa mensagem. Essa mensagem é o grande El Shaddai. É o mesmo anjo que veio a Abraão, é o mesmo anjo que tem vindo a nós. Nós estamos mamando nessa mensagem, tirando as suas forças dela, e quanto mais demora, mais fé nós temos. Quanto mais prosseguimos, mais forte fica a nossa fé. Porque Deus, foi Ele quem prometeu. Ele é o grande El Shaddai. Ele tem vindo a nós através desse profeta e tem dito à semente eleita, tome a minha palavra, confia nela. Para mim você é só um bebê, disse Deus para Abraão, com 100 anos de idade. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nutra-te dessa mensagem. Confia no Deus de pactos. Confia em sua promessa. O que estamos alcançando é só pela graça. Essa é uma era efesiana. Graça. Não é o que você pode fazer, é o que Ele já fez. Você tem que apenas continuar marchando e crendo e se alimentando da palavra. Essa é a igreja dessa hora. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.